Fala pessoal, mais um ManzaCast e a ConvapCast. Bom, queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, construção, trazer construtores, arquitetos, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Bom, queria dizer também que a gente tem um estúdio lindo, quem quiser fazer um podcast pode falar com a gente vai mostrar estúdio para vocês. Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Bom, hoje eu tô aqui com minha amiga, Luana. Fala, Luana, tudo bom? Ótimo dia, Lúcio. A Luana da Persolo. Nós somos colegas de profissão, né? Parceiros de negócio. De cursos também, né? Prazer estar aqui novamente. Negeia, a gente tá sempre lá, né? Eu menos que você, quando consigo, eu vou lá. Sim, né? sim, é um prazer, Lúcio, estar aqui novamente. Agradeço pelo convite. E espero contribuir aí de alguma forma nesse bate-papo. Com certeza. Hoje a gente tem um convidado aqui super especial. Super especial. Verdade? Tivemos o privilégio de estar com ele, né, no Negeia. Verdade. Numa mesa redonda que foi muito rica. Uhum. Para quem não sabe, né, o Negeia é o núcleo de jovens empreendedores da Convap. Maravilhoso. Mandar um abraço pro pessoal. É um grupo muito voltado à parte de gestão. Sim. A gente está sempre buscando novas tecnologias, buscando inspiração mesmo, né? Em pessoas que já vivenciaram muita coisa no mercado. Pessoas experientes, né? Exatamente. Que nem o nosso convidado de hoje, que Sim. acho que o nome dele se confunde com o nome da cidade, né? Por onde verdade. você anda na cidade, tem marca tem dele, o nome né? dele ali. Quem que é o nosso convidado? Conta aí pro pessoal. A gente está hoje aqui com o Sérgio Porto, da Sérgio Porto Engenharia. Obrigada, Sérgio, pelo... Fala, Sérgio. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que todos os adjetivos que vocês botaram para mim é uma bondade de vocês. Acho que eu sou um simples engenheiro, simples construtor, mas agradeço muito e vamos tentar dar aí uma mensagem, uma contribuição aí para a engenharia, para os futuros engenheiros, para os futuros consultores. Não, é um engenheiro, né, dono de uma construtora super conceituada aqui e contribuiu muito já para a cidade, para a engenharia num todo aí, com certeza. Bom, vamos lá. Quem é o Sérgio Porto, o engenheiro Sérgio Porto? Antes mesmo da empresa, né? Olha, eu costumo falar, né, que houve uma coincidência cronológica na minha vida, né? Eu nasci em 1950, né? Acompanhei o século aí. Foi quando foi fundado o ITA, quando começou o desenvolvimento de São José. Então, para vocês terem uma ideia, eu me lembro de São José quando asfaltou a primeira rua, quando foi feita a Praça Afonso Pena, que era um depósito de burro da prefeitura. Eu fui da primeira turma do primário de ginásio científico do Olavo Bilac. Fui da primeira turma de engenharia da Univap, me formei em 72, tenho 51 anos de formado. Nasci em 73, hein? Pois é, você já era engenheiro antes de eu nascer. Já era engenheiro. Então, cronologicamente, né, eu peguei a evolução da cidade, né, e a evolução do mundo. Você imagina, quando eu era criança, o telefone da minha casa era 47. Você buscava na manivela, uma telefonista atendia. Dois números, 47? 47. A telefonista atendia e perguntava para mim, Serginho, você quer falar com a vovó ou com a titia? E depois foi para 347 e tal. Hoje a gente tem um celular, hoje eu estou dando aqui uma entrevista. O telefone de linha até saiu de linha, Saiu né? de linha. Então a gente pegou, né? A minha idade teve essa coincidência cronológica. Sim. De a gente pegar, né, o crescimento da cidade, o crescimento da tecnologia, o crescimento dos métodos construtivos. E eu, por ter assim, entrado nessa fase aí, eu, além de ter a minha atividade, né, na minha consultora, eu acabei sendo um dos fundadores da Convap, né, em 1982, fui o segundo presidente. Em 84 fui para o Sinduscom. Em 96 eu fui presidente do Sinduscom, que é o maior sindicato patronal da América Latina. É um dos 112 sindicatos que forma a Fiesp. E eu fui o primeiro presidente do interior. O Sinduscom sempre foi presidido pelo pessoal da capital, e eu fui o primeiro do interior. Eu, na verdade, nasci em São Paulo, mas ninguém sabe. Eu me considero joséense. Eu só nasci, que foi lá. Então, eu fui a primeira pessoa do Sinduscom São Paulo, né, que veio do interior e tal.
E tem um monte de coincidência, né? Por exemplo, o Sinduscom, São Paulo é Sinduscom SP. O pessoal brinca que é Sérgio Porto. Ah, Bem, depois do Sinduscom, eu fui da CEBIC, depois eu fui para o Secons. O Secons é o braço social do Sinduscom, que vai fazer 60 anos no ano que vem. Eu estou lá há 40 anos. Para vocês terem uma ideia, também já fui presidente, agora eu sou financeiro. Hoje nós temos 19 mil funcionários, é uma entidade, uma OS muito forte, nossa, absolutamente filantrópica. Então a gente tenta dar assim, uma contribuição, não só na empresa, mas aí no nosso setor, né? Então, a vida, eu repito muito isso, né? A cronologia me proporcionou isso, né? Sim. Porque tudo aconteceu junto com a minha ordem cronológica, quer dizer, conforme eu ia crescendo, as coisas iam acontecendo. Legal. Agora vamos voltar lá no início. 72, você se formou. E agora, sou engenheiro, o que eu vou fazer? Tinha muito por fazer naquela época, mas conta aí um pouco do início da trajetória. O meu irmão, né, que teve o maior imobiliário da região, aí, que era o Luiz Roberto Porto Imóveis, com certeza, não é exagero, ele vendeu a metade da cidade, né? Por exemplo, o Jardim Satélite inteiro. Sim. Foi ele que vendeu os primeiros prédios e tal. E São José, naquela época, teve um empresário que descobriu São José, que era o Alfredo Riscala, que era dono que depois montou a Inovação Engenharia. E o meu irmão já trabalhava para ele, me indicou para me ser estagiário. Então, eu muito cedo, eu comecei a minha escola no dia 1º de abril, né? É mentira, mas é verdade. No 1º de abril de 68, e o meu primeiro emprego, eu tenho carteira registrada desde 1º de abril de 68. Comecei a trabalhar numa empresa daqui de São José mesmo, que era a maior empresa da região, na época, chamava RZG, eram 4 donos, e depois fui trabalhar na Inovação. E lá também, né, a empresa não existia, o Alfredo Riscala era um empreendedor, pessoa física, e ele tinha muito financiamento da Caixa Econômica Federal. Daí, em 1970, a Caixa exigiu que as pessoas físicas transformassem em pessoa jurídica. Então, também é outra coincidência. Ele montou uma empresa, eu fui primeiro funcionário, primeiro gerente, primeiro diretor. E nessa época, eu fiquei com ele até 82, nós construímos muita coisa com São José dos Campos. Legal. E aí, em que momento que você falou, vou montar a minha empresa? Ou depois da Inovação, você passou por outras empresas? Olha, não, eu trabalhei na RZG uns 3 anos, depois eu fiquei uns 12 anos na Inovação. E na Inovação, como eu já falei, né, eles foram o empresário que descobriram São José. O primeiro empreendimento que nós fizemos aqui foi o Jardim Renata, que pouca gente sabe que chama Jardim Renata, é ali na confluência da Estrada Velha Rio-São Paulo com a Ademar de Barros. Quando foi lançado, o pessoal falava que lá era zona rural, que as estradas eram tudo de terra e tal. Em 70 nós lançamos o Edifício Nacional. Sim. A Francisco José Longo, onde o Edifício Nacional não tinha asfalto. Você imagina em São José dos Campos fazendo em 70 um edifício de 22 andares. Durante muito tempo. Uma rua de terra ali. Uma rua de terra, foi um edifício. E era centro ali época, da cidade, né? Mais ou menos, né? Já era meio subúrbio. Já era meio... E daí, depois eu construí um Market Center, que é o edifício de escritório, que tem uma característica interessante, que foi o primeiro edifício de escritório do interior do estado de São Paulo de ter um heliponto homologado pela aeronáutica. Infelizmente, só desceu o helicóptero lá uma vez. Sou dono da empresa que alugou o helicóptero para ver se funcionava bem. Depois nós fizemos o VIP Center, que até hoje é um símbolo aqui na cidade, né, pelo elevador de vidro, pela tecnologia. Sim. E durante todo esse tempo aí, eu construí muito. Tem até no VIP Center, me lembro que no NGS comentou, né? Por conta de ser a pele de vidro ali, não ter a viga da frente, teve uma tecnologia. Foi uma super engenharia, Foi uma né? super engenharia. O VIP Center realmente... O elevador era importado. É um monumento de São José, né? O Scala, ele era engenheiro civil, formado pela Poli, e ele sempre dava algum tratamento diferenciado para as obras que ele fazia lá. E naquela época Bastante concreto aquela obra, também, né? Naquela época já tinha uns 2 edifícios na Avenida Paulista, que era do mesmo arquiteto que fez o VIP Center. Um arquiteto chamado Roger Smencol, foi um arquiteto que só na Paulista tem uns 8, 9 prédios. Infelizmente ele morreu de infarto com 45 anos, um grande amigo meu. E ele quis fazer uma coisa diferente. E todos os elevadores panorâmicos que tinha na Paulista tinham as vigas, né, nos andares,
para ligar as caixas do elevador. E ele fez questão de fazer o primeiro elevador do Brasil panorâmico que não tinha viga. Então, a estrutura foi muito difícil de ser calculada. Foi um professor da USP muito famoso, o professor Telêmaco Van de Gogh, que desenvolveu o projeto. A pele de vidro foi desenvolvida na França. O elevador também era uma empresa, não era francesa, até era americana, mas também foi desenvolvido na França. Então, realmente foi um prédio assim, totalmente inovador, né? Sim. E daí nós tivemos uma oportunidade também, porque atrás do VIP Center funcionava o antigo tiro de guerra, o TG-45. Uhum. E a Inovação fez um acordo com a prefeitura, o prefeito era o Sérgio Sobral de Oliveira, nós construímos um tiro de guerra novo, que até hoje é de pedra urbana, e ficamos com aquele terreno. E construímos ali atrás as 3 torres patamares. Então eu tive a oportunidade de ter o maior canteiro de obra residencial da história de São José. Patamares aqueles do lado. Aqueles 3 do lado. Nós construímos junto com o VIP Center. Uhum. Então a gente foi adquirindo uma experiência, né? A gente acerta, a gente erra, né? Mas vai se aprimorando e tal. E como meu irmão já tinha a imobiliária aqui em São José, ele sempre discutia comigo da gente montar uma construtora e tal. E daí, em 1978, né, nós resolvemos montar, meu irmão era meu sócio, a Sérgio Porto de Engenharia. Eu fiquei ainda na Inovação até 82, e naquela época eu ganhei um apelido na cidade, porque como eu já tinha o conhecimento da cidade e tal, a agência de publicidade fez uma página dupla lançando a minha consultora, e o título era Já Nasceu Forte. E daí eu fiquei uns 5 anos sendo chamado de Hulk. Na época, o famoso era o Hulk e tal, então o pessoal brincava com isso aí. Eu, apesar de ter saído da Inovação em 82, eu construí muito para eles depois, né? Sim. O primeiro loteamento fechado de São José dos Campos, que é o Bosque Imperial, que até hoje é um dos mais interessantes, já foi uma obra da Inovação, mas já executada pela Sérgio Porto de Engenharia. E daí nós começamos, né? Sim. O começo é difícil para todos, né? Eu até brinco que eu comecei por onde todo mundo termina, né? A obra 01 minha foi o muro do cemitério do Jardim Morumbi. Eu fiz o muro do cemitério e o aditivo foi a crucifixo, como é onde põe o crucifixo? A cruz. Ah, sim. O aditivo foi a cruz. Sim. E se você entrar no meu site, você vai ver que até hoje eu digo que a obra 01 foi a obra do cemitério. Quer dizer, eu comecei por ali. Uhum. E daí a gente foi andando, né? E, repito, né? Pela cronologia do crescimento, daí em 86 foram transformar a antiga fábrica da Ericsson, no que hoje é o Center Valley. Eu já era uma consultora, certo nome, São José, me procuraram. Depois disso eu fiz, daí foram transformar a fábrica da Alpargaça no Vale, na época era Vale Desconto, né? Hoje é Vale Sul, também eu fiz a obra. No Center Valley ali, me lembro que você contou uma história lá no Negea, quando a gente fez a palestra lá, que um projetista, cada projetista de cada disciplina era de um lugar do Brasil. Conta essa história para o pessoal aí. É verdade. Você vê, né, como isso aí mudou também. A gente tinha o arquiteto, que era do Rio de Janeiro, o calculista, que era de Porto Alegre, o pessoal de hidráulica elétrica era de Belo Horizonte, e o ar-condicionado também era do Rio de Janeiro. E os engenheiros, né, os arquitetos estão me escutando, conhecem bem isso, né? Tem que existir uma coordenação de projeto, que hoje é feito tudo online, facilmente e tal. Naquela época a gente tinha 4 funcionários que pegavam um projeto no Rio Grande do Sul, levavam para o arquiteto no Rio, saía do Rio para Belo Horizonte para fazer a verificação, a coordenação, né? Então era outro mundo, né? Esses 4 funcionários, eu me lembro, teve uma vez me contou que ficava levando de um para o outro, 4 pegando dias avião de avião. Toda semana. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Quer dizer, já manda um e-mail, WhatsApp. E eu peguei, né, também, devido à cronologia, né? Eu estava contando para vocês que o telefone na minha casa era 47. Eu peguei toda essa evolução, né? Sim. Depois a o meu evolução telefone do mundo, na verdade. Já foi ampliando. Daí, em 1970, eu já trabalhava em São Paulo. Você, para fazer uma ligação interurbana, você pedia para telefonista. Vocês são crianças, nem sabem. Pedia um telefone. Obrigado pela criança. Pedia uma ligação às 7 horas da manhã.
ela completava às 5 horas da tarde. Em 72, que foi a ano da Copa do Mundo, lançaram o DDD. Então foi a primeira grande experiência tecnológica que eu tive, foi de discar um DDD e falar com o meu funcionário, com o meu gerente aqui de São José. Isso aí começou, né? Então hoje a gente foi acompanhando essa evolução na própria empresa nossa, né? Eu acho que foi uma das primeiras empresas de São José de ter telex. Sim. Que esse telex tem até uma história interessante, que uma época a Embraer, acho que em 81, 82, quis pagar $120 mil para meu telex, e nós tínhamos mais... $120 mil? $120 mil, porque não tinha 10 telex em São José. E nós não vendemos porque era mais uma questão de imagem, né, de ter o telex, porque era pouquíssimo usado. Tá? Em 86 saiu o fax, eu fui, acho que a primeira empresa de São José a ter fax. O meu telex virou uma mesa de almoxarife numa obra, né? Perdeu todo o valor. Então a gente foi pegando nessa evolução. Era o telefone, depois o fax, depois... E hoje, né, o pessoal mais novo nem sabe o que é fax. Né? A velocidade é outra, né? Eu mostrei para o meu neto. Sabe nem que é o disquete. Pois é. Então, a gente foi, né, teve a oportunidade, né, teve... a visão de ir acompanhando, né, toda essa evolução. Eu fui uma das primeiras empresas também, acho que no país, de ter um computador. Naquela época o computador era o tamanho dessa mesa aqui, o computador era desse tamanho, mas eles vendiam por $200 mil. Então, para achar que você não estava pagando muito, eles põem uma mesa grande, né? Era como hoje. Era só a carcaça. Era só a carcaça. E hoje o computador está aqui, né? O celular já é um computador, né? É verdade. No futuro aí nem vai ter mais nada, vai ter tudo aí. E hoje estamos com a inteligência artificial, então, nossa, daria um podcast aqui de alguns dias, né? Então isso aí, eu acho que realmente a gente pegou essa evolução e eu acho que eu sempre dosei um pouco, sabe, do aumento do crescimento da minha construtora, dos meus negócios, com também uma participação nas entidades de classe, nas entidades filantrópicas, sabe? Eu acho que é importante a gente dar alguma coisa, né? O meu pai era rotariano e o slogan do Rotary, não sei se vocês conhecem, é dar de si antes de pensar em si. Sim. Esse é o slogan do Rotary. E eu fui formado com isso, né? De a gente ter assim, uma atuação também junto à sociedade e tal. E isso aí, fui seguindo a trilha aí e fizemos aí. Hoje eu estou começando uma nova obra aí, que é um loteamento que eu estou vendo na fazenda que nós temos aqui na Urbanova, e já acho que é a obra 348, 349 nossa. E tivemos a oportunidade de realmente construir em diversos estados, em diversos lugares, para diversas empresas aí. Sim. E acredito com algum sucesso aí que passamos todos esses anos aí com um nome bom. E no meio disso tudo veio a cidade de Matarazzo também, né? A cidade de Matarazzo foi assim, a última grande obra que eu peguei, né? Eu quando peguei, eu nem imaginava assim, o tamanho do problema que tinha lá. É uma obra tombada. Lá nós restauramos uma igrejinha que tinha lá, nós escavamos 8 subsolo para baixo. É impressionante essa... antiga maternidade, o que ficou famoso foi a igreja. Mas a maternidade, que hoje tem 42 apartamentos de hotel, debaixo da maternidade hoje tem 3 andares. Nós fizemos embaixo de um prédio tombado e você não vê uma trinca, uma fissura. A Convap chegou, né? Aí lá. A gente fez uma visita. Aquela construção prédio, toda feita de tijolinho, modelo antigo. Isso. Além do prédio Janovel, que hoje, com certeza, um dos 3 ou 2 arquitetos mais famosos do mundo, né? É um francês que construiu muito em Dubai, nos países árabes, na China e tal, que é um prédio que também já está pronto. E foi um desafio. Na verdade, quando eu entrei, eu não tinha bem noção do tamanho da dificuldade. Da dificuldade e tal. Durou quanto tempo a obra? Olha, eu acabei morando em São Paulo quase 7 anos, 6 anos e meio. A obra demorou mais, né, por causa dessa desgraça aí que realmente prejudicou todo mundo, que foi o Covid, né? Pegou na questão da pandemia, né? Na pandemia, o grupo que estava construindo lá parou as obras no mundo inteiro, e no Brasil não parou, mas diminuiu o ritmo. E realmente a pandemia atrasou muito e tal. E também a dificuldade do projeto, né? Por ser uma obra tombada, você construir com
uma fiscalização dos órgãos que tomam conta disso não é fácil. O projeto é muito difícil. Para você ter uma ideia, o prédio são 212 apartamentos. Não tem dois iguais. São 212 casas diferentes. O projeto do Jean Nouvel e a decoração do Philippe Starck. O Philippe Starck, você construir, né, um projeto detalhado por ele é muito complicado, é muito difícil. É um ícone, né, do design mundial e muito fiscalizado, né? Ele com a esposa vinham na obra pelo menos 2 vezes por ano e tal. Mas conseguimos, vencemos o desafio lá e realmente foi assim, deu uma satisfação muito grande fazer aquilo tudo. Tem também o Educa Mais, né? Em Jacareí também, que eu acho um ícone, assim, para o Vale do Paraíba. Rui Otaki. O Educa Mais primeiro, né? Ele, um pouco divulgado, ele recebeu 3, não eu, o Rui Otaki, que inclusive ficou assim, meu amigo pessoal, uma pessoa fabulosa, infelizmente faleceu. E fiquei muito amigo dele durante a obra, ele me colocou inclusive outras obras dele e tal. Ele é um gênio, né? Filho da Tomi, que é outro gênio, né? E realmente, eu tive lá um dia desse, fui numa apresentação lá, e realmente, infelizmente, São José não tem um teatro igual, né? São José devia ter um teatro à altura do que está lá. Mas Sim. realmente é um símbolo e foi uma obra também muito interessante para a gente fazer. Quer dizer, não teve a dificuldade de uma cidade de Matarazzo, no Rosewood e tal. Mas o detalhamento, por exemplo, ele tem muitas peças, inclusive que é da Tomi Otaki, né? Que a gente, aqueles arcos metálicos e tal, a Tomi que desenhou. Você imagina, nós simples engenheiros executar aquilo, né? Foi uma dificuldade uma muito arquitetura única, né? Só ali que tem, ele, né? Ele é... As paredes todas curvas e tal. O Rui deixou um legado aí na construção que é impressionante. Os prédios dele. Para mim, ele tem o hotel, na minha opinião, o hotel mais bonito do mundo, que é o Nick, em São Paulo. O Nick é uma coisa ímpar, né? Maravilhoso. Eu fiz uma visita guiada por ele lá, e cada canto, cada detalhe tem uma história, sabe? Nada é do por nada. acaso, né? Nada é por acaso. É inacreditável a sensibilidade artística que esse arquiteto tinha. Era assim, de ser Sérgio, reverenciado. e vocês construíram também os cinemas, né? Os Cinemarques. O Cinemark foi uma coincidência muito boa, né? Eu estava fazendo Colinas aqui em São José, naquela época, né? Acho que 30 anos atrás. Não tinha cinema no Brasil, né? Tinha acabado o cinema, né? Não existia cinema. E um dia o incorporador lá do Cinemark me ligou e falou que ia trazer... Desculpa, o incorporador do Shopping Colinas me ligou e falou que ia trazer um cinema americano com 14 salas. Eu falei, tá brincando, né? Bem, uma semana depois eu estava em Dallas, junto com o dono aqui do shopping, conversando com o Cinemark, e o Cinemark veio para o Brasil, quem trouxe foi esse incorporador, e eu fiz a primeira obra do Cinemark que foi aqui no Shopping Colinas. O primeiro escritório do Cinemark no Brasil foi dentro do meu escritório em São Paulo, eu sempre tive escritório em São Paulo, e nós criamos um vínculo muito grande. Eu construí Cinemark no Brasil inteiro, em 11 estados, 12 estados, e entre todas as obras nós fizemos 70, 71 obras para eles. E foi outra... Maioria em shopping ou tinha muitos cinemas? 100% shopping. Não 100%, existe. né? No Brasil é diferente dos Estados Unidos, do Canadá, no México tem conjunto, né, que é só cinema e tal. Aqui todos são em shopping. Né? E com uma dificuldade muito grande, né, porque a maioria é em shoppings já construídos e sempre no último andar. Então, uma logística dificílima, só poder trabalhar de noite, só trabalhar horário, noturno. né? O horário complexo. E eu tenho coisa que eu lembro, assim, eu não sei como é que a gente conseguiu, né? E fizemos, por exemplo, nós fizemos um shopping, o shopping Rio Mar, em Recife. Lá tem 18 salas de cinema e 6 salas VIP. Uau. No último andar. Assim, né, é o maior Cinemark do Brasil e um dos maiores do mundo. E sempre assim, no último andar, né, lugar mais difícil para você ter uma logística de levar material e tal. Mas tivemos aí um sucesso, trabalhando pela vida inteira. E o último Cinemark que nós fizemos, inclusive em frente à cidade de Matarazzo, lá com o Shopping Cidade de São Paulo, foi o último que eu fiz para eles e foi o último que eles construíram.
porque logo depois veio a pandemia, né? E a pandemia prejudicou muito nessa indústria cinematográfica. Sim. Primeiro, que ficou fechada, acho que eles tinham 200 mil funcionários no mundo, né? Porque o cinema é uma rede mundial. Então, perderam muito dinheiro. Infelizmente, né, o pessoal começou a ver mais negócio de Netflix e tal, então diminuiu A demanda, né? a demanda. E é um dado interessante, né? Desde a pandemia que não foi construído um shopping no Brasil. E o shopping existente hoje já tem Cinemark, hoje tem um concorrente grande deles, que é uma empresa mexicana que chama Cinépolis, que também está no tamanho, quase do tamanho do Cinemark, mas nenhuma das duas está construindo mais, porque não tem demanda. Bom, grandes obras, né? Construiu aí os 3 shoppings da cidade, né? O Center Valley, o Colinas, Vale Sul, e diversas obras fora da cidade, do estado, inclusive. Imagino as dificuldades que o Sérgio Porto e a empresa Sérgio Porto tenham passado nesse caminho, né? Porque não é um caminho linear, não é um caminho tranquilo, é um caminho cheio de pedras e cheio de dificuldades, imagino. Conta um pouco sobre isso. Você ter que sempre estar superando, sempre estar vencendo os desafios, que eu imagino que deve ter toda essa construção aí, tem muitos desafios, né? Se puder até falar um pouco de pessoas também, né? Porque eu acredito que isso seja muito forte, né? Olha, teve um quarto shopping, tá? Que nós fizemos, que é um dos maiores shoppings do Brasil, que é o Shopping Interlagos, em São Paulo. Também era nós que fizemos a construção do Shopping Interlagos. E lá nós fizemos, porque o Center Valley era metade da Real Engenharia, uma consultora do Rio, e metade da Rede Globo. A Rede Globo tinha uma incorporadora que se chamava São Marcos. E eles eram sócios do shopping lá em São Paulo também, do Shopping Interlagos. Como eu tive sucesso aqui no Center Valley, eles me levaram para São Paulo e a gente construiu o Shopping Interlagos, que acho que é o 3º maior shopping do Brasil. Também fomos nós construindo. Olha, eu acho o seguinte, construção, o primeiro segredo é o seguinte, é aquele ditado antigo que vocês são muito jovens, vocês conhecem, que o olho do porco engorda o dono. Conhecemos. Então, a gente tem que ficar muito em cima. Segundo, eu tive uma equipe maravilhosa. Quer dizer, eu tive funcionário. Para você ter uma ideia, a gratidão e a amizade que eu tenho por eles é tão grande que agora, no sábado, eu vou fazer lá na fazenda um churrasco com umas 40 pessoas que são todos ex-funcionários meu, ex-funcionário. Então a gente tem uma relação assim muito próxima. E não existe, né, o Sérgio Porto, né? Existe a Sérgio Porto como empresa. Sim. E eu tive sorte, e eu acho que isso é um pouco de sorte, sabe? Não é dom, não é visão, não é nada, de ter realmente profissionais assim, de primeiríssima linha, sabe? Eu fiz esses cinemas todos no Brasil inteiro, tá? Porque realmente eu peguei pessoas assim, do mais alto gabarito, né? Da mais alta responsabilidade. Para você ter uma ideia, acho que eu contei essa história na Convap, eu estava construindo o Cinemark de Brasília, com uma engenheira, Letícia, do Rio Grande do Sul, que fez diversos Cinemarks para mim. E no meio da obra, por uma dádiva de Deus, mas por acidente, ela ficou grávida. E essa garota, quando ficou grávida, eu falei, eu vou te substituir. Ela falou, não, eu vou entregar essa obra. Tal. A garota ficou na obra, teve o bebê, 72 horas depois ela estava de novo em Brasília com uma babá, e essa menina terminou e entregou a obra para mim. Quer dizer, isso não existe. Super comprometida, As né? meninas, hoje, elas, quando tem filho, ficam, sei lá, 3, 4 meses sem trabalhar. Tal. E ela poderia ficar, e ela não quis. Quer dizer, não é nem comprometida, né? A responsabilidade é incrível, né? Sim. Então, essa equipe aí que eu respeito muito, tenho um carinho muito grande por eles aí. A gente, né, como eu falei, a gente vai até se encontrar esse final de semana, né? E é isso aí que é um grupo de pessoas que faz, né? Mas teve vezes aí que eu estava construindo em 4, 5 estados diferentes, Cinemark e tal. Às vezes eu saía de São José domingo à noite e voltava no outro domingo percorrendo as obras, pegando um avião, indo para uma cidade, indo para outra e tal. Interagindo, né? Para o pessoal sentir também assim, um apoio, né? A gente vai mais, não é tanto para fiscalizar, é mais para... Você imagina você pegar um engenheiro seu e mandar
aconteceu isso comigo, fazer um cinema em Manaus, cá de São José. Outro para fazer um cinema em Natal, longe da família, longe dos filhos. Né? Então é importante você ter ali uma interação, um convívio, para eles se sentirem até protegidos. Né? Sérgio, você conseguia acompanhar essas obras mesmo sendo fora de São José, de São Paulo? Olha, uma vez, eu contei isso lá também, eu era presidente do Sinduscom, e aquela época tinha a revista Construção em São Paulo, que infelizmente acabou, que era o ícone né, do jornalismo, da engenharia, da arquitetura e tal. E eles foram fazer uma entrevista para mim e perguntaram para mim qual era o meu hobby. Eu pensei, falei, meu hobby é construção. Eu disse, como assim? Porque a Mônica, minha esposa, acompanhou muito isso. Eu, domingo, eu pegava o carro e ia nas obras. Você não imagina as vezes que eu fui na obra domingo, uma obra que você acabou de falar aí, que era o Educa Mais. Realmente o Educa Mais foi uma obra muito também difícil, né? Aquela arquitetura não é fácil, ser muito bem feita e tal. E eu ia muito. E na época eu estava com muita obra, eu ia domingo, ia para lá, almoçava, chegava lá 1h da tarde e ficava até 6, 7 horas da noite. E de vez em quando o meu engenheiro, lá tinha uns 2, 3 engenheiros, sabiam que eu ia, eles iam também no domingo para a gente ficar discutindo e tal. Então tem que acompanhar, sabe? Eu acho que o meu setor é muito difícil, né? Hoje está mais difícil ainda. Quando eu comecei, né, a gente tinha uma mão de obra melhor, mais preparada, né? Eu tinha os mestres, quando eu fiz, por exemplo, o Edifício Nacional, eram os mestres espanhóis. Era um nível muito bom, né? Então, eles tinham um gerenciamento, um domínio sobre as equipes muito grande. Tá? Hoje é muito difícil, né? Vocês não conseguem imaginar a dificuldade que nós tivemos, por exemplo, para fazer o Cidade Matarazzo, né? Imagino. Para montar 1 metro quadrado de azulejo lá, passava 10, 12 azulejistas para a gente arrumar um. Tá? Então, é um setor difícil, né? Que hoje está se modernizando, eu acho que está entrando mais fortemente a industrialização, você já vê muita coisa de pré-moldado, a parte, né, que você inclusive trabalha, que é a parte de projetos, está muito mais fácil, né? Antigamente, eu me lembro, né? Acho que vocês também não sabem disso, eu ia no escritório de arquitetura, você mandava arrumar alguma coisa, eles pegavam gilete e raspavam no papel vegetal. Eu me lembro disso. Você sabia que você nunca ouviu falar, né? Raspava o vegetal, o papel vegetal. Né? Antes do AutoCAD isso, né? Que eu desenhava na reguinha ali, na mesa e tal. Tinha aquela aranha, né? Que fazia o escrita ali. E era tudo no papel vegetal. Eu tenho uma história muito cômica, né? Que quando eu fiz o Edifício Nacional, o arquiteto foi um dos arquitetos mais interessantes que teve aqui em São José. Acho que hoje ele mora em Ubatuba, quando você já ouviu falar, que era o Willie Patcher. Não penso. O Willie era um arquiteto que fez o Nacional. O Nacional, quem passa de avião aqui em São José, vê a beleza plástica que aquele prédio tem de cima. É um negócio impressionante. E o escritório do Willie Patcher era no edifício Cinelândia, em frente a Afonso Pena, um prédio antigo lá. Meu irmão já teve escritório lá também. E eu fui no sábado ter uma reunião com ele, que também eu trabalhava a semana inteira em São Paulo, né, na inovação, e vinha para cá no final de semana, que a minha família morava aqui. Eu fui no sábado ter uma reunião com o Willie Patcher no escritório do Cinelândia. Quando eu fui descer, o elevador quebrou. E eu, infelizmente, eu tenho claustrofobia. Sempre tive isso. E eu comecei a ficar nervoso e estava segurando todas as plantas em papel vegetal do prédio que ele tinha me entregue, porque ele tinha concluído o projeto. Para vocês terem ideia, com o ácido úrico da mão, metade dos projetos virou pó. Ele perdeu tudo. Nossa! Ele perdeu tudo. E não tinha nenhuma cópia. Ele tinha algumas cópias, né? Que era cópia na época, era oleográfica, né? Aquelas cópias antigas e tal. E ele, a inovação, inclusive, precisou pagar um aditivo para ele, que precisou refazer o projeto em papel vegetal inteiro. Lógico que ele tinha algumas cópias, mas alguma parte ele não tinha. Mas você vê como é que ele é. Hoje não tem mais isso, né? Hoje, muita coisa mudou, né? Você pega mestre de obra que já está trabalhando com laptop, com iPad, já está totalmente diferente, né? A evolução foi muito grande. Né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a cidade de Matarazzo.
Como é que tô falando assim, fisicamente a obra, né? Construir vários subsolos abaixo de um prédio já existente, né? O pessoal vai cavar as estacas ali, sanduichar a parede. Conta pro pessoal, porque é uma dificuldade, imagino o grau de dificuldade para fazer essa obra, uma escavação também muito delicada, que imagino que tem que ser feita lentamente ali. Conta um pouco sobre essa passagem. Eu quando fiz o Matarazzo, né, já tinha aí uns 40 e poucos anos de janela, né? Um monte de obra e tal. Mas eu te confesso que foi a primeira obra na minha vida que eu perdi algumas noites de sono. E algumas noites eu fui de madrugada. Por isso eu perguntei, imagino. Eu fui de madrugada na obra porque eu sonhava que tinha caído alguma coisa. É uma coisa muito difícil, né? A gente tinha consultorias de professores de alto gabarito e tal, mas é uma coisa que você não encontra no livro, né? Por exemplo, a estrutura embaixo da capela de um prédio existente, foi feita na obra, na mão, por um calculista famosíssimo em São Paulo, esqueci o nome dele, que inclusive faleceu no final da obra. Então, é uma dificuldade enorme. Precisou de profissionais de mais alto gabarito. Graças a Deus, deu absolutamente certo. É meio até difícil, né, de acreditar. Eu não tenho uma patologia naquela obra. Eu não tenho uma fissura, uma trinca. Tem até um amigo meu que brinca comigo, fala que vocês superdimensionaram tudo, né? Eu falei, não, imagino. A gente super detalhou tudo, né? Quer dizer, hoje nem dá para superdimensionar, porque as coisas não estão caras, né? E teve muita restauração também, né? Acredito que isso foi também um desafio muito grande. Mas também, o maior desafio foi isso que ele acabou de falar, foi você fazer um subsolo, segurar um prédio, numa igreja no ar, numa maternidade no ar. Eu tenho umas fotos lá que hoje eu vejo, eu passo rápido. Eu falo, meu Deus do céu. Manda pra gente que a gente coloca aqui pro pessoal e a gente dar uma olhadinha nesse desafio cima, aí. A Mônica, inclusive, brinca comigo, eu rasguei umas 4 calças lá na obra, né? Porque pegava nos ferros e tal, de tanto andar por baixo e tal. Sim. Então foi uma dificuldade, foi um aprendizado, né? E também a gente lá montou uma equipe maravilhosa, os engenheiros assim, mais alto padrão possível, o pessoal super dedicado, inclusive é um negócio interessante, né? Eu estava brincando com vocês de vez em quando, eu ia na obra à noite. Sim. Diversas vezes eu encontrei engenheiro nosso na obra à noite, de madrugada, o cara que também não estavam perdi conseguindo o sono dormir. que nem eu. Isso é impressionante, parece que eu tinha combinado, inclusive. Sim. Então, veja bem, quando você faz um negócio assim com dedicação, com responsabilidade, a chance de dar certo é muito grande, né? Quer dizer, Sim. Eu acho que assim, acidente de obra só acontece por um erro, né? Quer dizer, um erro de projeto, um erro conceitual. E lá, eu acho que até pela dificuldade apresentada pela obra, Sim. O cuidado e o trabalho, a escolha dos profissionais foi muito grande, né? Eu acho que o nível lá não é exagero, não, o nível dos projetistas lá, a idade deles, a média era 82 anos, sabe? Era tudo pessoal antigo, com muita prática. Muito vivido, Foi né? muito selecionado, né? E assim, o que dava assim, muita tranquilidade é que eles adotavam os projetos, as especificações, assim, com uma tranquilidade, sabe? Isso é muito interessante, né? O cara falou, vamos ver se dá certo. Nunca falou, não, pode fazer. E fizemos e deu certo. Passava segurança, né? Eu até queria voltar um pouco na parte associativa sua, que a gente vê que foi muito forte, e mesmo tendo uma agenda com muitas grandes obras, né? E você acompanhando essas grandes obras, o que significou essa vida associativa para você, à frente de Sinduscon, a Convap, Seconce, Sebic, né? Você pode falar um pouquinho para a gente dessa importância? Hoje eu sou vice-presidente da FIAPS, que é o mercado, que é a Federação Internacional do Mercado Imobiliário. Estou terminando o mandato agora. Mas continuo no Seconce, o financeiro do Seconce. Eu sou delegado do Sinduscon na Fiesp, né?
os sindicatos que formam a Fiesp não são representados pelos presidentes, são representados pelos delegados. Né? Nome feio, né? Delegado. Aí chama delegado. Eu sou delegado lá na Fiesp, frequento bastante também lá. Olha, eu acho que você tem que se adequar, né? E eu acho que o grande segredo é se adequar e se complementar com todas as atividades. Então então eu ia pelo por exemplo, rápido, né? Eu ia para Brasília pelo Sinuscom. Eu aproveitava e ia na obra que eu estava fazendo lá do Cinemark. Eu fiz 4 Cinemark em Brasília. Eu ia, entendeu? Então você sempre vai... Você tem um ponto de vista também em cada posição que você vai assumindo ali, aprendendo alguma coisa nova ou trazendo isso para o seu conhecimento. Uma coisa muito interessante, você que está lá na Convap também, é o seguinte: essa relação que a gente faz, né, com o CEBIC e tal, foi o que me proporcionou muita facilidade para construir em diversos estados, porque a primeira coisa que eu fazia quando ia num estado era ligar para o presidente do Sinuscom, vim aqui, porque o regionalismo brasileiro é impressionante, né? O único lugar que não tem regionalismo é o estado de São Paulo. Você vai fazer uma obra no Mato Grosso, o cara põe o CREA, põe a Secretaria da Segurança, tudo atrás de você. Tá? Então, a primeira coisa que eu fazia era ligar para o presidente e falar: eu vim aqui fazer um cinema, fazer uma determinada... Não vou ficar aqui não, tá? E você cria um vínculo, né? E eu fui muito ajudado, inclusive, bastante ajudado. Recife, por exemplo, nossa, lá era uma dificuldade, negócio de CREA e tal. Foi o presidente do Sinusconde lá que me conhecia, que tinha uma relação comigo da CEBIC, né? Então tudo é uma cadeia, né? Então, na verdade, você tem uma dificuldade, né, de dedicar o seu tempo, mas você tem uma vantagem enorme, né, do que isso tudo lhe proporciona, né? Esse conhecimento, essa relação te proporciona uma facilidade que vale a pena. Vale a pena. E essas grandes obras, imagino que para você planejar, para você orçar, né, acho que o segredo do sucesso também vem um pouco antes da obra no planejamento, né? E imagino também que mesmo você orçando uma obra dessa, não sei se você consegue fazer uma obra a preço fechado, né? Turnkey. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo de obra de cinema, né? Sim. A obra de cinema foi uma das obras mais rentáveis que eu fiz na vida, porque eram obras absolutamente repetitivas. Sim. Então era muito parecida. Então você tinha os custos, tinha os processos e tal. Então é uma coisa pouco usual, porque a maioria das obras são únicas, né? Sim. Não tem repetição e tal. Então você consegue um resultado muito melhor nas obras repetitivas. Das outras obras, realmente você precisa de uma pessoa muito bom, né, para analisar. Hoje, né, eu quando comecei, quando fazia uma concorrência, a gente trabalhava 2, 3 dias, dia e noite, tinha 20, 30 pessoas, depois batia a máquina, fazia proposta, não sei o que. Tal. Hoje é tudo mais fácil, né? Hoje você tem os programas de computador de cálculo, né? Que faz tudo, o orçamento. Hoje, pelo BIM, você faz o orçamento de uma obra, né? Sim. Então, hoje está mais fácil. Antigamente era mais difícil. Eu acho que daí, na hora que você pegou, né? Daí tem que fazer. Sim. E se você assim, teve algum erro no projeto, algum erro de interpretação e tal, você sempre tem alguma chance de pedir um reajuste, de pedir um realinhamento de preço, tal, que isso aconteceu. Eu fiz obras aqui, que eu gosto muito até de passar por lá. Uma das obras, não sei se vocês conhecem o antigo Centro de Treinamento da Embraer, que hoje é a sede do Ministério da Aeronáutica, né? Ali na entrada da Embraer tem um centro de treinamento muito interessante, que lá nós fizemos o projeto, especificação e construção. Ele foi um turnkey mesmo. Inclusive o projeto, você vendo de cima, o prédio é um avião. Pouca gente sabe disso. Sim. Então ali foi uma obra que teve tantas interferências, né, da Embraer. Hoje não é mais da Embraer. A Embraer hoje passou esse prédio para o Ministério da Aeronáutica. Eu não sei direito como é que foi a transação lá. Mas foi um prédio que teve muita intervenção, muita mudança, tal, que foi uma obra que a gente teve, acho que 50 aditivos lá, pela tipicidade da obra. Nós construímos muito também no CTA. O CTA tem o IAI. Eu morei lá, cresci lá, na verdade. Então, o IAI e o IAV
90% das obras são nossas. O IAV, todo o IAV, o IAV Instituto de Estudos Avançados, que é aquele que é depois da estrada. Aquele lá inteirinho fomos nós que fizemos. Então, esse tipo já de obra... obra... Tamoios ali, né? Na Tamoios. Lá, por exemplo, no IAV tem o ENU. O ENU é Estudo Nucleares. É onde era para desenvolver a bomba... Começou a ser desenvolvida a bomba atômica brasileira e tal, né? Que no fim foi cancelado. Vocês, para terem uma ideia, debaixo do IAV tem um túnel de 1 quilômetro, que seria um túnel de teste. Eu não posso falar muito o que é, né? Segredo. Isso eu não sabia, não. Lá tem o ENU, que é Estudo Nucleares, acho que hoje está desativado. Nós já fomos o primeiro país do mundo em pesquisa de raio laser. Nós suplantávamos, na época, a Rússia e os Estados Unidos. Hoje a gente deve ser o 100º, porque perdeu. Mas você conviveu no CTA, o CTA teve uma época que teve uma tecnologia de ponta, né? Hoje, ainda bem que o ITA continua uma escola altíssimo padrão, fantástico. Mas os institutos já não são mais, né? Por falta de verba. Tal. Fala-se que agora está melhorando um pouco. Tal. Mas esse tipo de obra, você imagina você fazer um prédio onde vai desenvolver uma bomba atômica. Pô, tem jeito de não ter aditivo, né, porque muda e tal. Então, lá no CTA, você morava lá também? Eu cresci lá. Meu pai era militar. Em qual H? H30. H30. 30C eu morava. Eu morei alguns ali, né? 21, 18 e depois do 30. Eu ia muito lá, porque meus amigos tudo estudavam comigo no Olavo Bilac, tudo morava lá, né? Legal. Você sabe que, pouca gente sabe disso, você deve saber. O CTA foi a maquete do Niemeyer e do Lúcio Costa para a construção de Brasília, vocês sabiam disso? Sim, tem muitos prédios lá. A biblioteca, o ITA ali. Eles desenvolveram o CTA o prédio da direção que no futuro ali, ia ter Brasília. Ele parece muito Brasília, né? O prédio da direção do CTA ali, a biblioteca ali do ITA e tal. Tem várias obras ali. Projeto do Niemeyer. Não, o projeto do Niemeyer, tá certo? Não, o Lúcio Costa fez o urbanismo e o Niemeyer fez o projeto. Aquele muito prédio legal. Que tem um hangar lá, o B, não sei o que, não lembro. Sim. O elefante branco, o pessoal chama de elefante branco. Aquilo lá é maravilhoso. Sim, é o primeiro, onde foi feito o primeiro avião. O restaurante, tem um restaurante lá que tinha baile antigamente e tal. E aquilo lá é um patrimônio de São José que pouca gente conhece, né? Naquela época eu podia visitar, hoje eu nem sei mais, faz tanto tempo que eu não vou lá, né? Eu não sei se ainda pode visitar, mas é uma coisa maravilhosa. Acho que você pode visitar se você tiver alguém que você bem vá... restrito, né? Conhece que mora lá dentro, né? Você fala que vai na casa da pessoa e tal, tudo. Mas muito bom lá. Lá eu fiz bastante obra lá também. Maravilha. Bom, parabéns aí pela sua história. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma última aqui. Vendo você à frente de tantos projetos inovadores e, como você mesmo falou, sempre à vanguarda de tudo, né? As coisas estavam começando e você estava lá, comprando as primeiras coisas, estando sempre à frente. Como que você entende hoje do futuro da construção civil, do futuro desse mercado? Olha, eu acho o seguinte, né? A gente só conseguiu ficar 45 anos no mercado aí porque a gente teve essa visão de ficar na vanguarda, de ficar na frente. Quer dizer, hoje, a primeira coisa que uma consultora tem que ter é realmente a gente pensar na frente, né? Se você se estabilizar, não adianta nada, né? Teve uma época na construção que ficou muito famoso, né? Você ter certificação, né? Eu fui a primeira empresa certificada no mundo para construir cinema. Naquela época, isso aí valia muito. Hoje não vale nada. Hoje esse negócio de certificação caiu um pouco de moda. Tal. Mas, então você, obrigatoriamente, você tem que ficar nessa vanguarda para você sobreviver. Né? Se você não ficar nesse conhecimento, se você não investir na hora certa na tecnologia e tal. E essa rede, né? Você perguntou como é que você concilia isso tudo e tal, né? Essa rede de coisas que você faz, né? Que se a gente pensar, realmente, não sei como é que deu certo, mas, por exemplo, no Sinduscon, né? No Sinduscon a gente faz uma visita por ano a algum país do mundo que tem uma certa tecnologia, alguma coisa para ver e tal. Vou dar só 2 exemplos rapidinho para vocês. O primeiro foi uma vez que a gente estava visitando prédios green, né? Que era prédio verde, com certificação green e tal,
que também caiu um pouco de moda, e nós fomos para Nova York e Washington. Nós chegamos em Washington, na sexta-feira à tarde, não tinha programa, porque a maioria do pessoal já não conhecia Washington, então eles iam fazer um tour na cidade de Washington, uma cidade interessante. E daí, na hora do almoço, alguém falou para a gente que tinha um negócio muito diferente, uma universidade ali perto. E isso a gente não queria ver. Daí, eu e mais uns 4 ou 5 que já conheciam Washington, nós fomos lá. Bem, essa visita, o Sinduscon São Paulo que trouxe o BIM para o Brasil. Nós fomos nessa visita, fomos atendidos por um engenheiro que começou a falar inglês, eu achei meio interessante esse inglês dele. Ele, estou brincando, eu sou brasileiro, formado em São José dos Campos, no ITA. O pai do BIM são 2 pessoas e um haitiano. Pra vocês terem uma ideia, uma semana, 10 dias depois, esse engenheiro estava no Sinduscon fazendo a primeira palestra do Brasil sobre o BIM, que hoje é um programa mundial. Sim. Outro exemplo, passou uns anos, nós fomos para o México e fomos ver habitação popular no México. E conhecemos o sistema ali, achamos algumas coisas muito interessantes. Nós voltamos no outro dia, essa época era presidente do Sinduscon, inclusive. Eu liguei para o pessoal da Caixa, que tem muita relação com a gente, e contei. A Caixa foi muito ágil, uma semana, 10 dias depois, eles foram para o México, e o Minha Casa Minha Vida nasceu dessa visita, que, diga de passagem, a Caixa aprimorou muito. Quer dizer, eles pegaram a parte muito boa do México e deram uma melhorada. O Minha Casa Minha Vida nasceu de uma viagem que nós fizemos. Então, isso tudo que você faz, você cria uma malha de conhecimento, assim, que é muito importante. Contribuiu para o país aí, né? Minha casa, minha vida. O futuro da construção, sabe, eu acho que é um slogan tão banal, né? Mas o Brasil tem tudo para fazer, né? O Brasil tem déficit de água, de esgoto, de estrada, não tem estrada de ferro. Então, a construção é um futuro muito promissor. Né? E hoje os governantes estão vendo, né, até pela história do mundo, né, tudo que aconteceu no mundo, né, que uma das melhores coisas para você investir no país, na economia, é na construção, né, que você gera riqueza. A cadeia é muito grande. Mercado, a cadeia secundária, terciária é muito grande. Você, quando faz um prédio, né, o prédio é uma coisa, mas tem desde o cara que vendeu o terreno, o corretor que vende o prédio, a decoradora, a fábrica de imóvel, o tratador de piscina. O cara aí tem o pedreiro, aí tem a mulher que vende a marmita, segurança, tem o mercadinho da onde ele mora, né? O cara que vende cachorro-quente na porta, que isso é toda obra assim, tá? Então eu acho que o futuro da construção é muito promissor, né? Isso aí não é uma continua sendo, né? Continua sendo. E eu acho, né? Você que está ligado à Convap, uma empresa muito boa, inclusive trabalhou muito para a gente já, a Persol. É muito importante, sabe, essa atuação nas entidades, sabe? Você traz conhecimento. Hoje a Convap está sendo presidida por uma pessoa maravilhosa, que é a Maria Rita, que é uma pessoa diferenciada. E eu acho que eu fiz questão, né, da semana passada, retrasada, fazer uma reunião da Convap no Sinduscon, a reunião foi muito importante. Eu acho que hoje o problema da Convap foi que ela se distanciou um pouco das outras entidades, sabe? Ela ficou assim, muito regional, né? Discutindo muitos problemas daqui, mas eu acho que o pessoal daqui hoje tem um gabarito muito bom, muito grande, muito promissor para participar de mais coisas, sabe? De mais informação. Por exemplo, o Sinduscon tem a Universidade Sinduscon. O Secov tem a Universidade Secov. Eles fazem alguns cursos tal, que são muito interessantes. Tal. E eu acho que o pessoal daqui da Convap está meio longe disso. Eu acho que pode trazer isso para dentro da associação, né? Tem que haver rapidamente essa interação, sabe? Quer dizer, você vê como essas coisas funcionam. Eu só cheguei no Sinduscon porque eu fui da Convap. Sim. Entendeu? Quando eu fui para o Sinduscon, o presidente da época, o Júlio Campamento, o Sinduscon era só em São Paulo. A primeira regional foi em São José, eu ajudei a montar todas as outras 9. Então começou por quê? Porque se eu não fosse da Convap, eu não existiria. Então essa participação, sabe, eu acho que, vamos ver agora com a Maria Rita, tem que ser estendida um pouco para fora. Maria Rita já fez um ato, né, que eu filhei, e depois desfilharam, né, eu quando fui presidente da Convap, eu botei a Convap na CEBIC. Pois eu nem sabia que saía, ela já voltou para a CEBIC, né? Então, eu acho que essa interação é muito importante, sabe? Hoje, muitas coisas, né, na atividade humana é importante. Agora,
o conhecimento é básico, sabe? O conhecimento, o relacionamento, sabe? A gente, desde um simples projeto, sabe? A gente tem que fazer da melhor maneira possível. Por exemplo, estou fazendo um loteamento que a maioria das pessoas não faz isso, mas eu já contratei, por exemplo, o professor Luiz Antônio para fazer, junto comigo, toda a parte de terraplanagem, de sondagem do terreno. Hoje a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? Até porque a legislação é completamente diferente, né? Hoje, se você deixa alguma falha, algum vício na obra, já tem aí o Poder Judiciário fiscaliza, praticamente já nada disso. Então, eu acho que o futuro é esse, sabe? E, terminando, né? Já falei demais. Eu acho que o importante, né, é a gente deixar na vida um legado, né? Eu acho que a gente tem que deixar um trabalho, né? Eu acho que o essencial da nossa vida é isso. Deixar um trabalho, deixar um legado, deixar a nossa bondade, né, em algum lugar, como eu tento deixar no Seconce. E isso aí é a vida, né? A vida é passageira, mas é gratificante. Maravilhoso essa história muito aí. Bom. Olha, vou voltar um pouquinho aqui na história. A gente pulou a história do Urbanova, um grande bairro aí da nossa cidade, né? E tem o Sérgio Porto, tem toda a história do Sérgio Porto com o Urbanova, né? Desde o início. O Urbanova é uma história também, né, que envolve até um pouco os aspectos difíceis que a gente tem no Brasil, né? O Urbanova foi um empreendimento que o Sérgio Sobral de Oliveira, né, um grande prefeito, teve aqui. Ele trouxe o Banco Fukuoka, que é da cidade de Fukuoka, no Japão. Aquela local onde tem o Urbanova, onde tem a minha fazenda, era a antiga fazenda, uma das centenas de fazendas da Tecelagem Paraíba. Sim. Eles compraram aquela propriedade, os japoneses compraram. Eles ficaram, acho que, uns 5 anos para tentar a aprovação daquela ponte que tem lá. E depois de 5 anos nós convencemos ele de fazer a ponte sem aprovação e foi feita a ponte. E a gente tinha uma relação muito grande com eles, porque o meu irmão que vendeu a Urbanova inteira, né? Então, o meu irmão conhecia os japoneses e tal. A primeira etapa da Urbanova, que eram 1.000 e poucos lotes, o Luiz que vendeu, eu fiz até um pouco de obra e tal. Só que daí saiu o plano Collor, que tinha um negócio que vocês acho que também não sabem, não sei se vocês conheciam, que chamava tablita. A tablita você comprava o negócio em 36 meses e tinha uma, segundo o Collor, né, tinha uma inflação embutida. Então, cada mês tinha um deflator. Então, um mês você pagava R$1.000 de prestação, no outro 900, 800. As outras prestações, diversas empresas, cancelaram o boleto, porque era mais caro o boleto do que a prestação. Daí nós fomos chamados, lá no Japão, no Fukuoka Bank, lá, para explicar, né? O japonês falou, como é que eu investi? Aonde eu pego esse dinheiro de volta? Né? Sim. O japonês não conseguia entender, né? Foi interessante essa experiência, nós ficamos uma semana lá. Eles perguntaram duas coisas, né? O que era isso e a outra. Tinha um japonês que trabalhou no Brasil que sabia, quando a gente comprava um carro, a gente tinha que pagar um ágio. Você sabia disso? Não tinha carro. Então, não tinha carro para comprar. Então, você ia numa concessionária, o carro custava R$100.000, você pagava 10 mil por fora de ágio. Você sabe disso? Você sabia disso? Não, que aí valorizava, né? Porque então, não, você sem pagava por mercado, fora, né? O mercado. Isso aí, por fora da tabela da fábrica. Né? Isso aí o japonês que morou no Brasil, depois na semana ele descobriu e ele foi uma coisa que infelizmente eu concordo. Ele falou, o brasileiro é meio trouxa de fazer isso, né? Porque você pagar um negócio está diferente da tabela. E a medida da tableta, você imagina um grupo botar $1 milhão, por exemplo, $1 milhão no país, vender $2 milhões de terreno, ia ter um lucro, mas de vez 2 milhões vai receber $300 mil. Isso não entra na cabeça, né? É mais ou menos a história que eu tive no Cinemark com o CPMF. Tinha inflação também, né? O valor ia subindo e a prestação ia descendo. O Cinemark aconteceu a mesma coisa, né? O Cinemark eu tinha uma relação grande com eles, eu conversava muito com eles e tal, e surgiu o CPMF. O pessoal achava que era rolo dos brasileiros, né? Porque como é que você deposita, não acontece nada e cobra imposto? Né? Esse negócio do CPMF foi um escândalo, né? Hoje não teve no mundo inteiro. Tal. Bem, enfim, e os japoneses ficou desesperados e eles chegaram na reunião e falaram para mim, foi uma proposta que nós vamos vender a Urbanova. Nós não queremos mais, fica para vocês. Daí nós fizemos uma proposta, né? E até na volta do voo, né? Demora aceitaram na hora. 2 dias para chegar.
Aceitaram na hora. Os japoneses não conseguiram acompanhar os brasileiros. Aceitaram na hora. E daí, no volta de lá, né, demora 2 dias para voltar ao Brasil, meu irmão virou para mim e falou, fizemos uma besteira aí. Eu por quê? Ele falou, se a gente pedisse de graça, eles iam dar para a gente. E daí saiu fora. Daí nós entramos, né, nós terminamos a primeira etapa para eles. E daí até a 7ª etapa fomos nós que fizemos. E a gente, quando comprou, a gente tinha um contrato de opção com eles. A gente pagava um valor para cada metro quadrado de terreno que a gente comprava. Eu fiz até a 7ª etapa. Daí na 7ª etapa a gente era em 4 sócios, né? Cada um tinha 25%, né? Isso é ruim, porque nenhum grupo tinha 51%. E os outros 2 sócios que tinham 50% resolveram vender. Eu com o Luiz, que era meu irmão, na época, eu estava vivo e não queria. O Luiz tinha acabado de ser de uma campanha para prefeito, né? Foi em 92, isso, perdeu, né? Estava meio chateado, tal, foi embora para a fazenda, que a gente tinha menos, ficou 2 meses lá. E no fim nós vendemos, né? Quer dizer, nós só fizemos até a 7ª etapa, que eu acho que são uns 10 mil lotes. E no fim eu acabei ficando com a fazenda, né? Lá atrás, onde tem um restaurante, onde eu fazer um loteamento. E aquela outra parte foi sendo comprada por diversas pessoas. A pessoa que comprou a Urbanova da gente, uma empresa difícil de Guarulhos, chama Continental, ela não exerceu a opção que a gente tinha. E daí outras pessoas aí compraram e hoje está lá o Faville e tal. E a gente poderia ter feito isso aí. A sociedade tem esses problemas, né? É verdade. Muita contribuição para a cidade, para o país, né? A Urbanova, para vocês terem uma ideia, a Linneu de Moura não existia. A Linneu de Moura foi feita uma parte pelos japoneses, a segunda parte pela gente. A ponte foi feita pelos japoneses. Aquilo lá não existia, aquilo lá era. Pra você ter uma ideia, eu ia com um tio meu pescar no rio, a gente ia de bicicleta, não tinha aquela estrada. E hoje está aquela enorme, né? Enorme lá. Um bairro gigante. Agora estão fazendo uma renovação viária ali, que vai ficar muito interessante, vai melhorar o fluxo, né? No futuro eles vão fazer uma saída lá por Santana, né? Que já estão fazendo a Via Jaguari lá, que é uma obra, pouca gente conhece, que São José é uma obra interessantíssima. Estão fazendo uma ponte em cima do rio, né? A 3ª ponte de São José, de 400 metros, está em construção. Então vai ser uma nova saída, e mais um pouco o resto daquele tudo ali vai ser ocupado, né? Daqui a uns 10 anos, aquilo tudo vai ser ocupado. Mas a Urbanova caiu no nosso colo graças à Tabrita. Beleza. A Urbanova tem outro detalhe, como você sabe, né? A gente, para alavancar a Urbanova, aquele terreno da Univap, ali, que terreno tem 1 milhão de metros quadrados, que lá foi doado pela gente. O campus da Urbanova foi doado pela nossa empresa, que é a Nova Urba. Nós fizemos 2 doações para a Urbanova. Para a Univap. Nós fizemos na vida 2 doações para a Urbanova. O campus daqui de São José foi a doação que nós fizemos aqui na Urbanova. E quando eu fiz o Vila Branca, o Vila Branca da Univap, também, né? do Vila Branca também foi doação. Grande bairro de Jacareí. O Vila Branca tem um detalhe interessante que eu vou contar para vocês. Né? Meu sobrenome é Monteiro Porto. Eu sou Monteiro de São José, aquela rua Coronel Monteiro, meu avô, e Porto de Jacareí. E quis a vida que eu ligasse pelo Vila Branca São José com Jacareí. São José com Jacareí só ligou com a Vila Branca. E por coincidência nós fizemos. E ali vai ter uma tá via crescendo aqui, demais, né? Que vai vir aqui do anel viário, que vai ligar ali Jacareí direto. Ali fora a marginal que está sendo feita agora. Está sendo a duplicação da Dutra. E a prefeitura, você vai sair da Urbanova e vai chegar na Dutra sem um sinal. Eles já estão fazendo a entrada do clube ali, já mudaram, né? Agora é para a avenida. Você vai sair dali, a Urban assinou o contrato sexta-feira passada, vai fazer a duplicação do Limoeiro. Isso. Vai chegar em Jacareí. Ali do Limoeiro. Jacareí fizeram aquela Davi Lino, que é a rua do teatro. Isso. Que sai debaixo de uma ponte que já tem. Então vai ligar São José com a Dutra, São José com Jacareí, Jacareí com São José, sem passar pela Dutra. Vai ser uma obra muito importante, termina no ano que vem. E esse sistema viário que vai ali onde hoje tem aquela arena da Farmaconde, na aprovação do projeto das vaquinhas ali, uma das obras de contrapartida, eles também acho que vão começar daqui uns 2 meses, é a duplicação desde aqui do clube até a estrada do Limoeiro, vai duplicar inteirinha
E quem vai fazer tudo é o pessoal do terreno da Vaquinha. Vai ficar muito bom. Vai ficar muito interessante. Realmente, Vila Branca, a gente vê que foi mais uma visão que você teve, né? Porque é totalmente diferente de tudo que a gente viu ali em Jacareí, Vila Branca né? tem um negócio muito interessante, né? Como Urbanova, né? A gente fazia muito propaganda e tal. Para Urbanova, para você ter ideia, a gente comprava placa, comprava chapa para a prefeitura para eles pintarem o nome da Urbanova. Fazia reunião com o dono da concessionária de ônibus para botar ônibus na Urbanova e tal. E no Vila Branca foi a mesma coisa, a gente fez muito investimento. Tá? E o Urbanova tem um negócio muito interessante, que é real. O pessoal não fala que mora nem em São José, nem em Jacareí, eles falam que mora no Vila Branca. E é verdade mesmo. O pessoal fala que os prédios do Aquários faz parece que é uma cidade. Eu moro no Vila Branca. Eu moro lá também. Já morei lá, na verdade. Moro perto ali. Você morou em qual lá? Eu morei na avenida principal, na Avenida das Letras. No prédio ali. Sérgio Porto. No Colinas de Vila Branca. Ali naquele prédio, né? Você construiu, as contribuições que a gente faz na vida. Né? Aquele bairro eu consegui uma coisa que sofri para burro para conseguir, porque um dos papéis das câmaras municipais, né, é botar nome de rua de cara que morre. Então ali tinha um monte de rua. E eu consegui botar ali, em toda Vila Branca, nome de artistas brasileiros falecidos. Você sabe disso? Sim. Todas as ruas. Então, por exemplo, a Avenida Principal. Bairro lá em cima, lá, é a Avenida das Letras, né? e tal. E todas as ruas, a gente botou um totem com um desenho da pessoa e com um currículo. Mas essa história já quebraram e tal. Lá, por coincidência, inclusive, tem uma rua que chama Sérgio Porto, mas não sou eu, Stanislau Ponte Preta. a rua. E nós conseguimos isso aí. Você vê como as coisas no Brasil é difícil, né? É uma coisa assim, extremamente cultural. Você não imagina o trabalho que eu tive na Câmara para provar isso. Nossa, e um projeto tão bacana, né? Tão interessante. Eu já ganhei até um prêmio disso aí. Então é uma coisa, nós fizemos toda essa programação, a gente tinha 4 totens com mapa para você chegar na rua. Acho que um totem que já não está mais lá, tal, né? O brasileiro não tem alguns lá, tem alguns. Tem, né? Tem. Ainda tem. Mas foi uma coisa que nós fizemos lá no Vila Branca, que foi uma contribuição para a cultura, né? Diversas pessoas já falaram, pô, que bacana. Eu li lá que tal pessoa, nem sabia quem era tal. E tem lá uma bibliografia. Sempre fazendo mais do que o combinado. É isso aí. Sérgio, gratidão pela sua participação, pela contribuição aí pela cidade, né? Com também as entidades que você participa. Você falou do legado. Eu acho que você deixou um grande... deixou não, né? Tá aqui ainda, né? Mas construiu um legado gigante aí ao longo da carreira, da sua empresa, e contribuiu até com Minha Casa Minha Vida, contribuiu com o Brasil, na verdade, né? Muita coisa, né, Luana? Sim, agradecer, Sérgio, por essa manhã, foi maravilhoso. A gente se falou um tempo atrás, acho que faz mais ou menos um mês, mas realmente é sempre muito rico e muita satisfação e uma inspiração muito grande estar com você, ouvir sua história, sua trajetória. Acho que a palavra mesmo é uma inspiração, né? A gente sai com certeza, esse mais podcast inspirado. Aqui, nossa, vai ficar na história. Muito bom mesmo. Olha, foi uma satisfação muito grande estar com vocês. E é gostoso, né? Contar a história e tal. É uma satisfação muito grande estar com vocês aí, né? A gente acompanhou, né, a história de São José e tal. E a gente falou tanto em tecnologia e tal. E interessante, né? Com essa vida que eu tive aí, eu já dei entrevista, televisão, tal, mas é a primeira vez que eu participo de uma coisa nova, né? Que é o podcast. Eu nunca tinha participado, eu não sabia nem direito como é que funcionava. Então, você vê que a vida tempo, é um aprendizado, né? Contínuo, né? Contínuo. Então, você imagine aí agora com essas coisas absurdas aí da inteligência artificial, o que nós vamos ter aí que a gente vai assistir nesses próximos anos, né? O desafio é muito grande. E eu acho que a nossa responsabilidade é participar disso, né? A gente tem que estar inserido nessa modernidade toda aí para poder fazer crescer a gente, a sociedade, os nossos filhos, as empresas e o país. Muito bom. Gratidão mais uma vez. Obrigado pela participação. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, Luana, pela sua participação. Eu que agradeço, Lu. Super um prazer podcast, estar aqui né? novamente. Maravilhoso. Super podcast. Foi incrível. Um abraço para o pessoal da Aconvap e um abraço para o pessoal do ManzaCast. Valeu, até a próxima.
Até mais.